Se você já fez uma oração tão silenciosa que ninguém mais podia ouvir, essa história é para você. E se, em algum momento, você já se perguntou se Deus ainda se importa, assista até o fim, porque o que aconteceu com a Sandra poderia acontecer com qualquer um de nós. Sandra tinha 38 anos, mãe de 2 crianças pequenas, trabalhava como caixa de supermercado em um bairro movimentado. Nos últimos 5 meses, dormia pouco. Desde o dia em que o marido saiu de casa, sem dar explicações e deixou apenas um bilhete: preciso de tempo. O tempo passou a pesar como uma parede caindo, devagar. No trabalho, ninguém sabia o que ela carregava. Ela sorria, dava bom dia, fazia piadas com os clientes. Empacotava produtos como se tudo estivesse bem. Mas à noite, no intervalo, ela comia um pão velho, sentada nos fundos do mercado. Ficava ali, olhando para uma parede branca e silenciosa, e era nesse silêncio que ela fazia uma oração baixa, quase sem som. Deus, ainda dá tempo para mim. Ela não ia mais à igreja. Não porque não acreditasse, mas porque se sentia indigna, se sentia fraca, sem valor. Mesmo assim, escutava a Bíblia pelo fone, dentro do ônibus, indo pro trabalho. Mas, no fundo, pensava que Deus já estava cansado dela naquela sexta-feira. O movimento no mercado estava intenso. Sandra já estava em pé há 7 horas. As costas doíam, os olhos ardiam. Ela só queria ir para casa, buscar os filhos e comer qualquer coisa. Às vezes, achava que não estava vivendo, só esperando tudo passar. E foi nessa tarde comum que tudo começou a mudar. A fila no caixa estava grande. Entre compras, códigos de barras e perguntas, como crédito ou débito, chegou um homem simples. Vestia calça jeans gasta, camisa clara e tinha barba curta. Devia ter uns 50 anos. Colocou no balcão poucos itens: pão, leite, arroz e um pacote de bolacha. Sandra passou os produtos no caixa como sempre, sem olhar muito. Era só mais um cliente. Mas, quando terminou, ele sorriu. E aquele sorriso tinha algo diferente. O olhar dele tinha paz. Ele ficou olhando por um segundo a mais do que o normal. E antes de pagar, disse: sabe, às vezes Deus responde no silêncio, mas Ele sempre ouve quando a gente pergunta: ainda dá tempo para mim? Sandra congelou. Aquela frase era exatamente a que ela sussurrava sozinha, sem ninguém saber. Era como se ele tivesse ouvido suas orações. Ela ficou sem palavras, com a mão parada sobre o teclado da máquina de cartão. O coração acelerou. Não era coincidência. Ninguém conhecia aquela frase. Nem amigas, nem filhos, nem colegas. E ele falou palavra por palavra. Antes de sair, ele completou: você ainda não perdeu nada. Deus ainda está escrevendo. Não desista agora. E então, foi embora. Uma lágrima caiu do rosto de Sandra, enquanto a próxima cliente começava a colocar as compras no balcão. Depois daquele dia, Sandra não foi mais a mesma. Tentou encontrar o homem outras vezes, mas ele nunca mais apareceu. Perguntou discretamente aos colegas. Ninguém sabia quem. Era como se ele tivesse aparecido só para ela. Mas deixou algo diferente. Ela voltou a orar, agora com mais fé. A dor ainda existia, mas havia uma coisa nova: esperança. No ônibus, as palavras dele não saíam da cabeça. Deus ainda está ICRVN do ponto T a ele vê e cis ponto. A vida dela não tivesse acabado. Só estivesse em pausa um dia, brincando com os filhos no chão da sala. Sandra percebeu que estava rindo, um riso leve, sem culpa, e orou baixinho: obrigada, Senhor. Mesmo sem entender tudo. Obrigada. Meses se passaram. O marido não voltou, mas ela não precisava mais dele para se sentir inteira. Ela começou a estudar à noite. Buscou uma promoção e voltou a se conectar com Deus. Não pela religião, mas pela fé que ainda morava dentro dela. Num sábado à tarde, limpando a casa, achou uma caixinha antiga com versículos e cartas. Coisas que guardava desde a adolescência. Em uma delas, rabiscada à mão, estava escrito: mesmo quando você não me vê, estou aqui. Isaías 4:1-10. Não temas, porque eu sou contigo. Sandra sorriu. E ela entendeu o que aquilo queria dizer.
Deus nunca deixou de estar com ela. Nem quando ela se sentia fraca. Nem quando orava chorando, sozinha. Nem quando achava que tinha acabado o tempo. Havia tempo. Ainda há. E sempre haverá. Se essa história tocou você, não ignore. Talvez Deus esteja usando até este vídeo, só para lembrar que Ele nunca saiu do seu lado. Se inscreva agora no canal e acompanhe outras histórias como essa. Elas não são apenas histórias. São lembretes de que a fé ainda vive dentro de mim, de você, de todos nós.